Vamos falar de Mauro Cid? Detalhes, depoimento, quem sabe, se tem, não tem. Eu sei que o cara falou mais do que o homem da cobra, ô Vai Bene, ô Larissa, vamos lá. A expectativa na Polícia Federal é que o pai do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, general Mauro Lorena Cid, assim como o filho, colabore com as investigações sobre as joias vendidas ilegalmente no exterior. Com o que se sabe até agora, já é possível mapear a distribuição de tarefas, o fluxo de dinheiro entre os suspeitos, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Mauro Cid Filho, o esquema tinha como uma das bases Miami, nos Estados Unidos. Nesse momento, segundo a PF, os delegados tentam checar as informações passadas pelo ex-ajudante de ordens. Isso. Vamos falar mais um pouco, vai Larissa, porque aí eu tenho algumas considerações a fazer aqui. Vai lá. Mauro Cid prestou quase 24 horas de depoimentos a agentes da Polícia Federal em menos de uma semana. Ontem ele ficou na sede da PF em Brasília por pelo menos 12 horas, 10 delas dedicadas ao depoimento. Na última sexta, no dia 18, o tenente-coronel foi ouvido por mais de 2 horas no âmbito do inquérito que investiga a ação do hacker Walter Delgatti Neto, que é acusado de invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Cid voltou a prestar depoimento na segunda, seguinte ainda sobre o caso do hacker. Na ocasião, também falou por 10 horas. E os investigadores dão um nome para isso, a gente não sabe se é ou não. Nós vamos ver, o advogado dele disse que não é, né? Mas vamos lá. Qual o nome que se dá? Vai. Tio, você não vai comentar? Já vou comentar, calma. Precisa ter umas informações básicas. Esses extensos depoimentos de Mauro Cid são conhecidos nos meios policiais como pré-delação. Os agentes da corporação vão avaliar se os dados são suficientes para fechar essa colaboração premiada. Internamente, a PF acredita que os depoimentos de Mauro Cid só estão no começo e é difícil determinar quando vão parar. Isso. Vamos lá. Vamos explicar. Existe o Estatuto da Confissão. Segundo o Código Penal, Larissa, artigo 65, inciso 3, a linha D. Tio, a gente fala inciso 3 ou terceiro. Inciso é sempre o número mesmo como a gente fala, tá? Aí, quando a gente fala de parágrafo, aí parágrafo primeiro, parágrafo segundo. Artigo, até o nono é nono, até o 10º é 10º, depois artigo 11, artigo 2. Olha aqui. O artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, diz que quem confessa pode ter a pena reduzida. Enquanto isso fica com o juiz. Não tem isso. Não, fica com o juiz, confissão espontânea, decide confessar. A hora ali de fazer a dosimetria da pena deve-se levar em consideração que houve a confissão, a admissão da culpa. Certo? Não custou, Larissa, às vezes depende do crime. Consegue uma redução maior da pena, menor. Mas não é um troço objetivo. Tá aqui, ó. A disciplina é essa. Já a delação, que está na Lei 12.850, e a Lei 12.850, meu querido internauta, meu querido telespectador, meu querido ouvinte, a Lei 12.850 se chama Lei das Organizações Criminosas. É uma lei feita para punir organizações criminosas. E ela traz no seu bojo, no seu conteúdo, as regras para a delação, a chamada colaboração premiada. E aí, Larissa, no artigo 4º está lá. O sujeito que faz a delação pode obter perdão judicial. Pode se negociar, perdão judicial. Olha, a colaboração foi de tal sorte importante, definidora dos rumos da investigação, que está aqui. Pronto. Você tem o perdão, não vai nem ser processado. Fim de papo. Pode-se reduzir a pena em 2/3. Ô, Larissa, é bom, né? Quer dizer, bom.
Bom se você é processado. É não cometer crime, né? Mas cometeu crime, né? Aí faz o quê? Ah, não, ia ter, sei lá, 9 anos de cana, vai ter 3, não tá bom? Até porque 9 ia ser regime fechado. 3 já dá para negociar. Então pode ter redução. Pode-se trocar a pena de reclusão por medidas restritivas de liberdade. Não vai poder ficar andando por aí, vai andar com tornozeleira, enfim, não vai poder se encontrar com certas pessoas. Não vai poder comer um adoc lá no Bela Cinta. Não é merchandise, eu pago. Entendeu? Que é uma danação não poder fazer isso. Né? Então, o sujeito pode obter benefícios, mas, para tanto, existem algumas exigências. Na delação, é preciso identificar coautores. Quem mais está com você? E como é a hierarquia do crime? Quem mandava? Como é que funcionava? Porque a lei se chama Lei das Organizações Criminosas. E eu tenho que entender como funcionava a organização criminosa. É por isso que se diz que a delação, vale bem, geralmente é delação para cima, né? Sim. Você não vai falar, não, sabe o que é? A minha empregada, ela é a responsável. Foi ela que fez tudo. Eu não fiz nada. Estou sendo corajoso, hein? Vou delatar o meu empregado. Não, você é um covarde, safado. Preciso delatar para cima. Todo o shape, toda a cara, o formato do que está acontecendo com o Mauro Cid tem cara de delação, tem cheiro de delação, anda como delação, tem rabo de delação, tem pata de delação, focinho de delação. Mas, eventualmente, pode não ser delação. Vamos ver. Tem um jeitão. O advogado dele diz que não é. O César Bittencourt. Mandou mensagem para a imprensa. Diz que não é. O que ele falou? Vai lá. O advogado César Bittencourt, responsável pela defesa de Mauro Cid, afirmou que o militar não fez acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro nos depoimentos dados até aqui à Polícia Federal. Segundo ele, as declarações tratam de pagamentos feitos pelo militar a pedido do presidente, todos, segundo disse, dentro da lei. Em áudio enviado a jornalistas, Bittencourt disse o seguinte: estão colocando palavras que não tem no depoimento de Cid, acusações a Bolsonaro que não existem. O Cid assumiu tudo, não colocou Bolsonaro em nada. Não tem nenhuma acusação de corrupção, envolvimento de Bolsonaro, envolvimento ou suspeita de Bolsonaro. A defesa não está colocando o Cid contra Bolsonaro. Só para vocês saberem, porque isso está na lei também, tá? E eu não tô dizendo que o doutor está mentindo. Eu só estou explicando para você como são as coisas. Você quer saber como são as coisas, não quer? Você quer saber como são as coisas ou quer saber como são os meus desejos? Não que, Larissa, saber os meus desejos fosse necessariamente uma coisa ruim, mas eu estou aqui para dizer como são as coisas. E opinar, sim, sobre elas. Quando se faz uma delação, os termos da delação são sigilosos e, portanto, nem o advogado poderia revelar. Compreendem? Então, o Dr. César Bittencourt, a gente já viu que ele é escorregadio, ele fala, tá. Ele não poderia revelar a delação. Ele não poderia dizer, olha, foi feita delação. Então, foi delação, e aí, tal. Não, porque a lei proíbe, inclusive. Os termos da delação têm de permanecer sigilosos, voglio bene, está na lei, sob pena de serem invalidados. Então, não sabemos. Por enquanto, Larissa, tem cara de uma expressão que eu uso muito, que vem de uma professora minha de latim, que eu ouvi a primeira vez dela, Maria Glória Nova, na USP.
Por enquanto, assim, tá com cara de gato escondido com o rabo de fora. Que é um gato escondido que está com o rabo de fora, você não tem a menor dúvida de que seja um gato. Não é? Porque o rabo de gato, até pelo movimentozinho que ele faz, ele é indisfarçável. O Miguelinho, às vezes, já contei, ele faz isso, ele fica escondido para dar um bote na perna da gente. Brincando, gente, brincando. Então, por enquanto, tá com cara. Agora, vai ser? Não vai ser? Dadas as investigações que envolvem Mauro Cid, se ele ficar só na confissão, café com leite, a vida não vai ser fácil. O pai dele está falando também. Tem mais gente falando, né? Por exemplo, vamos aí para 5, depois a gente volta para 4A. Tem um outro militar falando. As declarações de ex-assessores não param em Mauro Cid, agora também contam com a colaboração de Osmar Crivellati. De acordo com pessoas próximas a ele, a defesa está revendo a tática de ficar em silêncio. Com isso, existe uma corrida para ver quem fala mais. O tenente do Exército também é investigado nesse esquema de vendas de joias. Crivellati foi escolhido por Bolsonaro como um dos auxiliares pessoais a que ele tem direito como ex-presidente. E esse é aquele rapaz que ganhava brutos, 18.625 mil, bruto, hein, dos descontos, né? E entre 22 de maio de 23, entre janeiro de 22 e maio de 23, é isso, ele movimentou 508.224 reais. Né? Nem é o que mais movimentou, tem gente que movimentou muito mais. Mas consta que ele também quer colaborar. E aí, a defesa do Bolsonaro... Olha, eu escrevi hoje um textão de manhã sobre estratégias das defesas, e eu respeito a estratégia de defesa. Imagina, se eu fosse brigar com todos os meus amigos que defendem pessoas que eu acho complicadas, eu ia brigar com um monte, porque o objetivo de advogado tem que defender, acabou. Aliás, os advogados de defesa são pilares da democracia, todo mundo tem direito à defesa. Agora, eu posso apontar coisas estranhas aqui e ali, claro. Né? Vamos para 4A? Depois a gente vai para a tia, que a tia está um pouco distraída, eu acho. O que a defesa do Bolsonaro pediu? A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o acesso à íntegra dos depoimentos prestados ontem à Polícia Federal no inquérito que apura a venda ilegal de joias no exterior. O casal faz parte da lista de 8 citados no inquérito das joias que foram convocados pela APF a depor. Olha aqui. Presta atenção. Depoimentos, tem a fase de depoimentos que são depoimentos sigilosos. Agora, a defesa do Bolsonaro, eles vão, não depõem, optam pelo silêncio, entregam à Polícia Federal um documento que nós já falamos aqui, já falei várias vezes, estranhíssimo, dizendo, não, nós não reconhecemos o Supremo como foro dessa investigação, como se isso dissesse respeito ao policial federal. Eu nunca vi isso. Nunca vi isso. E pede acesso à investigação? Acho que não vai ter, né? Se a Polícia Federal marcou depoimentos simultâneos justamente para evitar combinação de versões, acho que não vai ter. E é engraçado porque eu já disse aqui, né? De vez em quando alguns idiotas conseguem seu telefone e você vai saber como, né? Pode ser amigo de amigo. Eu infelizmente, respondo pelas minhas amizades, né? Não pelas amizades de amigo que eventualmente tem meu telefone, que passa adiante, né? O advogado do Mauro Cid está desmentindo os jornalistas que estão dizendo da possibilidade. Está desmentindo, deixa... Mas olha... Como se o advogado Mauro Cid, insisto, pudesse falar que ele fez delação.
Deixa de ser jeca, de ser burro. Não estou dizendo que fez. Mas o fato dele ter dado essa declaração não significa nada. Esse é o mesmo advogado que, dando entrevista para Andréa Sadi, para Natuza Neri, disse, não, nem sei que é advogado de Bolsonaro, nunca falei com ele e tal. Alguém ligou aí, disse que era amigo de não sei o quê. Aí, minutos depois, não, falei com ele sim, tá, vai. Nem tive acesso ao inquérito, depois tive. Ele está ali. Agora, o fato é, Mauro Cid já depois por 23 horas. Eu até brinquei hoje de manhã, vai Bene, estamos na 6, no comentário, na Band News FM e no Band News TV, que tem gente ali que parece que está cantando aquela música dos Titãs, que é de autoria do Sérgio Brito, de um dos Titãs, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Tem gente, especialmente a Michele, que parece que está distraída. Ou, parafraseando Caetano, pisando nos astros desastrada. Não está se dando conta da importância e da gravidade da investigação. Mas, não serei eu, Larissa, a iluminar esses caminhos. Pois é. Do que é que eu estou falando aí, Michele? Michele, vai. Líderes do PL e até representantes da defesa do casal Bolsonaro afirmaram que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro não está levando a sério a gravidade do caso das joias vendidas no exterior. Segundo pessoas ouvidas pelo O Globo, as ironias adotadas por ela são vistas como um erro e também como falta de noção. Como a gente falou ontem, o perfil no Instagram de Michele tem feito piadas a respeito desse caso. Para integrantes do PL, o nome por trás dessas postagens é o maquiador dela, Agostinho Fernandes. Ele também é sócio de Michele numa linha de cosméticos. Ali, até esse negócio assim, vamos acusar o maquiador, né? Culpa de quem? Do maquiador. Sim, eu não sei, esse é aquele que, não sei, esse é aquele que jogou um copo d'água numa mulher que perguntou das joias para Michele? Vejam aí se é esse cara. Né? Foi ele mesmo. E xingou a mulher e tal. Se for ele, parece que ele é mesmo, né? Meio da pá virada, do pavio curto. Agora, a dona Michele, como eu vou usar, ela adora falar, aqui em Brasília a gente diz, aqui não sei o quê, mas aqui em Brasília, aqui em Goiás a gente diz assim, do sujeito que de sonso só tem um andado. Ou de bobo só tem um andado. O andado é o caminho. Parece bobo, mas não é. Ela não é boba. Ela tem advogados experientes. Acreditam mesmo que esse é um bom caminho? Segue a orientação do advogado? Eu, como todo jornalista, já tive, né, gente que me acionou, não sei o que e tal, você tem seu advogado, eu obedeço a orientação. Eu lembro uma vez num caso que eu falei assim para o advogado, eu vou fazer tal coisa, ele falou, não faz. E olha que eu estava certo, mas eu não fiz. E eu, de fato, não tinha feito nada. Agora, tirar o sarro da justiça, ficar com joias, a porrada boa da vida é essa, não sei o quê, fazendo de conta que não está nem aí, que todo o sistema legal brasileiro, na verdade, está organizado para perseguir esses pobres patriotas. Alguém acha que isso é realmente uma boa ideia? Eu não acho. Mas não ensino ex-primeiras damas a atravessar a rua, Larissa, e nem forço. Uhum. E foi ele mesmo, viu, Reinaldo, que jogou o copo com água, o Agostinho Fernandes, o maquiador. Isso. Mas aí, assim, eu sempre acho assim, ela se deixa dominar pelo seu maquiador. Puxa vida. Até onde sei, ele trabalha para ela, não ela para ele, né?